vocês nesse sábado para a gente dar continuidade à aula do Grupo Jovem 2, a aula do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, dos itens 14 ao 20. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos fazer uma prece rapidinho para a gente se sintonizar com os nossos mentores, com a espiritualidade da casa. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estudo, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de esclarecimento, esse momento em que podemos avaliar as nossas ações, pesar os nossos pensamentos, os nossos hábitos, que possamos, Senhor, ter uma semana de paz, possamos estar ligados a Ti, ligados aos Teus bons espíritos, que estão com certeza juntos a nós para nos auxiliar. Abençoa todos nós, graças a Deus. Bom, vamos começar a nossa conversa comentando um pouquinho sobre esse título do capítulo. Essa é a terceira aula que a gente tem sobre esse capítulo. É a última que a gente vai encerrar para começar o próximo na outra aula. Mas esse título a gente consegue já tirar algumas dicas, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita. Esse título ele traz pra gente que é sobre a caridade, mas não só sobre a caridade. Quando ele diz pra gente que a nossa mão esquerda não pode saber o que a mão direita está fazendo, é porque ele diz que a gente não pode fazer aquela caridade, a gente não pode fazer aquela boa ação com orgulho, né? Um exemplo, a gente fez uma doação, a gente vai lá na rede social, posta para todo mundo ver como é que a gente é legal, como eu sou um cara maneiro, que eu me dedico a ser bom. Isso acaba que mina um pouco o valor daquela doação, né? Vamos conversar aqui, a gente vai ver que existem alguns tipos de caridade. Quando a gente começa a pensar em caridade, naturalmente a primeira coisa que a gente pensa é em esmola. A gente pensa naquela pessoa vindo pedir esmola, vindo pedir dinheiro, vindo pedir comida. E normalmente o que a gente faz? A gente pega aquele restinho que tem ali na nossa carteira, ou então a gente abre a despensa, vê o que está sobrando. Tem 3 sacos de feijão, vou dar um. Um saco de arroz só tem um, não vou dar aquele porque eu preciso comer arroz. Mas a gente pensa em dar o que sobra, a nossa sobra. Você não olha para aquela pessoa vem pedir dinheiro no carro, ou então vem vender um biscoito, alguma coisa, você não abre a carteira, R$20, toma, não precisa de troco. Você vai pegar aquelas moedinhas que estão sobrando ali no painel do carro. Não, eu estou generalizando mais ou menos como a gente costuma agir. Eu tenho certeza que você age de outra forma. Mas a gente normalmente pensa dessa forma, né? Pior ainda é aquela situação em que a gente não tem o dinheiro e a gente não pode ajudar e a gente ignora aquela pessoa, a pessoa passa, bate ali na tua porta, olha pra você assim e você olha pro celular, ou então sobra o vidro na cara da pessoa. Isso definitivamente não é nem caridade, né? Mas essa caridade da esmola, ela acho que é a mais acessível pra gente, é que a gente consegue tropeçar nela enquanto a gente está andando na rua, quase que literalmente, né? A gente vai andando pela calçada, quase que a gente tropeça na pessoa ali dormindo em cima daquele papelão, ou então uma pessoa caída. São oportunidades que a gente tem de exercitar esse tipo de pensamento que a gente ainda não tem tão firme dentro da gente. Mas quando a gente coloca que a gente faz as coisas com orgulho, como eu falei, a gente acaba minando um pouco essa boa ação que a gente fez. E quando a gente acaba fazendo simplesmente com a sobra do que a gente tem, né? Que a gente não tira do nosso para dispor para aquela pessoa, tem valor? Claro que tem. Aquela pessoa que está ali pedindo, que está ali se humilhando, porque para a pessoa chegar ali no sinal pedir dinheiro, às vezes com o filho no colo, o orgulho daquela pessoa ela já se desfez do orgulho dela, né? Pra ela estar ali. Então qualquer coisa que ela receber, seja 30 centavos, seja R$1, aquilo ali já vai fazer uma diferença para ela muitas vezes. Mas digamos que você não tem dinheiro, né? O que você vai fazer?
Existem outras formas de a gente poder ser caridoso também. A gente pode ouvir aquela pessoa, a gente pode falar. Às vezes só de você olhar para aquela pessoa, só de você olhar no olho daquela pessoa, você já está fazendo um bem tão grande. Aquela pessoa está ali, passou em quantas centenas de carros que ela bateu no vidro e as pessoas ignoraram a existência dela. E você abaixa o vidro e você fala: ô, minha filha, desculpa, infelizmente eu não tenho dinheiro, fica com Deus, Deus proteja. Isso aí às vezes vai ter mais valor do que muito dinheiro que ela recebeu ali. É claro que o dinheiro vai alimentar fisicamente ela, né? Mas ela é uma pessoa, um ser vivo, ela não vive só de alimentos. Ela vive de sentimentos, ela vive, né, como todos nós precisamos. Então, às vezes uma ação que a gente tem muito mais valor do que uma coisa que tem valor, que é o dinheiro, né? Você fala assim, um bom dia tem mais valor do que 10 centavos. Quanto vale o seu bom dia? Mas, basicamente é isso. Então, nós temos diversas formas. Todos nós temos. Às vezes a gente não vai ter condição de doar pro Médicos Sem Fronteira, mas a gente tem alguém ao nosso entorno que precisa de alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa. Todos, né, seja rico, seja pobre, a gente tem, nem que seja o nosso tempo, né, nem que seja a nossa inteligência. Tudo que a gente recebe, a gente tem capacidade de distribuir. A inteligência é um bem dado por Deus pela gente, né? Mais uma vez, não adianta, quer dizer, adianta, mas a gente acaba minando um pouco o valor dessa nossa doação, dessa nossa caridade, quando a gente fica espalhando aos sete ventos, ou então quando aquilo ali é feito simplesmente com o propósito de nos elevar perante os outros, né? Como a gente mostrar nossa superioridade num grupo, enfim, qualquer lugar. Bom, no livro aqui ele traz, no início do capítulo, um exemplozinho muito interessante que julga bastante o valor da nossa doação, né? O óbolo da viúva é basicamente uma senhorinha que vai lá no altarzinho para fazer as doações. Ela coloca 2 moedinhas, enquanto todo mundo faz um monte de doação rica, né? Um monte de riqueza, sacos de ouro. E aquelas 2 moedinhas daquela senhora, ela tirou ela tirou eita ferro, desapareceu a palavra. Ela tirou da receita dela, né? Ela tirou do sustento dela para dar para o outro. E aquelas 2 moedinhas valiam mais do que todas as doações que estavam ali juntas, combinadas. Só para exemplificar um pouco, ele traz também um outro exemplo de 2 mortos que depois de morrer tem sacos contabilizando o quanto eles doaram. E o primeiro era bem rico, o saco ficou bem cheio. E aí ele logo de cara fala: não, esse saco aí é meu, fui bem rico, pude doar bastante, pude distribuir bastante. E o outro, que era mais pobrinho, vê o saco vaziozinho: esse saco aí era o meu, infelizmente eu não tive muitas riquezas para poder distribuir. E aí na hora de pesar, o saco do rico ficou paradinho ali, e o saco do pobre foi lá embaixo de tão pesado que estava, apesar de estar vazio. Por quê? Porque o rico, ele doou, teve valor, aquela doação foi importante para muita gente, mas para ele não fez nenhuma doação. Ele pegou simplesmente o excedente, o excesso, e ele se desfez daquilo ali. Não fez falta nenhuma para ele. Ele não passou por nenhuma privação. Ele não teve valor, sim, né? Teve valor. Deus aproveita tudo, inclusive para ele mesmo. Mas ele poderia ter dado muito mais. Ele poderia ter praticado muito mais a caridade, enquanto que aquele outro que era pobrezinho, né, doou o dinheiro, doou o tempo dele, doou o coração dele. Aquilo ali teve muito mais valor e foi muito mais feliz, né, com aquilo ali. E como a gente pensa sempre em doação, a gente pensa sempre em esmola, a gente pensa sempre em abrigo, asilo, orfanato, esse tipo de coisa, né? Mas a gente tem um lugar excelente para a gente trabalhar a nossa caridade, que é, na verdade, o melhor lugar para a gente trabalhar
trabalhar tudo, trabalhar as nossas dificuldades, trabalhar as nossas qualidades, que é a nossa família, né? Como eu disse, a caridade ela não se resume simplesmente à esmola, é o seu tempo, é o seu coração, né? É a sua palavra, é o seu entendimento. E o melhor lugar para a gente trabalhar isso, o primeiro lugar, é a nossa família, com os nossos parentes, né? Sempre tem alguém precisando de alguma coisa. Às vezes é um irmão mais novo, às vezes é uma tia que está sozinha, às vezes é uma pessoa um pouco mais distante da família, às vezes é um pai ou uma mãe que precisa de uma ajuda, né? E a gente sempre vai encontrar a oportunidade para a gente trabalhar no bem, né? Não, não vai ser às vezes uma coisa tão glamurosa quanto largar tudo e ir para a África, trabalhar, né, com criança, trabalhar com ir para uma zona de guerra. Isso não é para qualquer um. Às vezes a pessoa se prepara muito para chegar aqui nessa encarnação e ter esse tipo de dedicação, ter esse tipo de desprendimento das coisas. Realmente não é para qualquer um. Muitas vezes a gente tem as nossas programações, estudar, escola, família, filho, trabalho, e a gente nesse terreno encontra muita oportunidade. A questão é a gente conseguir enxergar elas e aproveitar elas, né? Mas as oportunidades estão aí. Então é isso, minha gente. Que todos possamos ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, que possamos estar mais ligados e encontrar essas oportunidades que às vezes não estão tão escondidas assim, né? Que a gente possa cada vez mais nos ligar a esse tipo de pensamento, nos ligar aos nossos mentores que estão o tempo todo gritando ali no nosso ouvido: ouve, caraca, bicho, presta atenção, olha aqui. E às vezes a gente está tão ligado, né, um monte de outras coisas que a gente não enxerga. Mas é isso, gente. Todos ficamos em paz, temos uma semana de muita paz, em segurança. E é isso aí. Fiquem com Deus e até logo.